Olá, amigos! Eu sou a Pan. Eu sou a Luana. Eu sou a Keila. E hoje nós vamos responder pra vocês a tag Direito de Leitor. Direitos do leitor. Direitos do leitor. E hoje nós vamos responder para vocês a tag Direitos do Leitor. Do leitor. E hoje nós vamos responder para vocês a tag Direitos do Leitor. Começar esse vídeo, deixe seu like, você sabe que você vai gostar desse vídeo, então não esqueça de dar o like, é muito importante para ajudar a gente a divulgar o canal, beleza? Bem, essa tag foi criada pelo canal JPluft, não sei se eu falei certo o nome, mas é esse canal. E nós vamos deixar aqui embaixo, né, no box de informações, o link com o vídeo original. Consiste em responder 10 perguntinhas envolvendo os direitos que nós temos enquanto leitores. Bem, a primeira perguntinha é: o direito de não ler. Um livro que você não quer ler, nem que te pague. Bem, para essa pergunta, eu pensei em alguns livros de séries que eu realmente não gostei. Então a primeira que me veio à cabeça foi Inferno de Gabriel. Então, gente, nem que me paguem, eu leio o segundo livro, sério. Quero que passe longe, muito obrigada. Você que gosta, ok, mas né, longe de mim. Ai, se eu pagasse eu leria de novo. Tudo bem, que mal tem. Eu escolhi pra essa pergunta It, a Coisa. Eu acho extremamente linda essas pessoas evoluídas que leem esses livros de Stephen King, que são super terror mesmo. Eu não leria de jeito nenhum, apesar da vontade que eu tenho de assistir o filme, eu achei mais cômico do que de terror, na verdade, mas eu sei que o livro não é bem assim, então eu realmente nem que me pague eu ler esse tipo de livro. Exorcista, Demônio, não sei do que, nunca, jamais leria esses livros. Bem, assim como a Pan, eu também coloquei a continuação de um livro que eu li, que foi um livro hot também, olha lá. É um livro que chama A Música do Coração. Ele é um desses hots que tem cantores de banda e tal. Eu costumo gostar bastante desses livros, mas esse, gente, tem tanta traição. E traição é uma coisa assim que eu abomino em livros, então... E na vida. Na vida também, mas principalmente em livros. Então, assim, eu nem sei se os outros têm ou não traição, mas mesmo assim eu cancelei, eu prefiro esquecer essa experiência literária. Segunda pergunta: o direito de pular páginas. Um livro que você leu só o que interessava. Bem, um livro que eu pulei muitas páginas, na verdade, a maioria dos livros de New Edit que eu leio, eu pulo várias páginas, mas um específico que eu pulei muito foi Desejo Proibido, que foi um livro que vocês já sabem que eu detestei. E eu realmente ficava pulando porque eu queria ver o desfecho daquilo, porque a história andava. E não andava, entende? Então eu queria realmente saber o que acontecia no decorrer da história. Nossa. Qual era a próxima ganhada? Mentira! Na verdade, nem isso estava interessante nesse livro. Ai, gente, esse livro foi horrível, realmente. Eu acho que eu pulei logo o livro inteiro, quase da metade pro final, porque ele foi tão terrível que eu não conseguia ler esse livro continuamente. Bem, o livro que eu pulei umas partes foi O Amanhecer, que é o último livro do Crepúsculo. Quem já leu esse livro sabe que ele, um bom pedaço, ele é narrado pelo Jacob. E o Jacob sempre foi um personagem que me irritou demais. Então eu simplesmente não me perguntem o que o Jacob falou nessas partes do Crepúsculo, porque eu não sei. Porque eu simplesmente pulei na parte que quando eu vi, aí eu passava, já lia um pouquinho, a pessoa passava... Eu via só as partes que ele comentava alguma coisa que me interessava, né? Bela, você vai preferir ele do que eu? Aí a pessoa passava, o pensamento enjoado dele, ele chato, passava. Bela, ele suga sangue! Não, isso daí é Amanhecer, tinha acontecido. Bem, o livro que eu lembro como se fosse hoje, que eu pulei muitas páginas, foi o livro Cidade de Papel, de John Green. Quem já leu esse livro sabe que eles pegam o carro e vão atrás da Margot, então vai ficar falando hora 1, hora 2, hora 3, hora 4, que são só uns negocinhos, tipo, quase nada. Aí eu, gente, passei tudo até pro momento que eles chegaram lá, porque, sério, eu não queria saber o que eles estavam fazendo no caminho de lá até lá, sabe? Então, eu já não tava aguentando o livro, imagine essas partes, né? Então eu pulei mesmo. Bem, terceira pergunta. O direito de não terminar um livro. Um livro que você começou algumas vezes antes de ler inteiro. Para essa pergunta aqui, eu lembrei depois de muito tempo. Eu coloquei o Eu, Robô, que é um livro do Asimov. Ele é um compilado de contos, então eu lembro que várias vezes eu iniciei esse livro. Eu li o primeiro conto, aí eu parava, aí enrolava. Em algum momento eu pegava de novo e lia esse primeiro conto. Então, antes de ler todos os contos, eu relia esse primeiro conto 400 mil vezes. E até o único conto do livro que eu gosto.
Bem, o livro que eu reli algumas vezes, e é um motivo estranho, que é porque eu tava com medo na época, foi O Símbolo Perdido do Dan Brown. Eu comecei a ler e ele tem a ver com maçonaria. E eu tava num período muito sensível, sabe, de ficar com medo nessa época. E aí eu comecei a ler e o cara tava num período, tava numa parte que ele tava sendo perseguido direto e tava tendo rituais, e ele via salas... caveiras e um bagaço tal, aí eu tava começando a ficar com medo, eu falei, não gente, vou parar isso aqui por enquanto. Aí eu pensei depois de um tempo, agora eu tô sem medo, bora lá. Aí eu comecei a ler, caramba, não, agora ainda não. Aí eu parei de novo, aí depois de muito tempo eu peguei ele, terminei. E o livro é muito bom, gente, tem um final assim maravilhoso, que eu fiquei refletindo. Então, apesar de ter parado ele, valeu a pena. Bem, o livro que eu acabei de lembrar, neste momento, que eu fiz isso várias vezes, foi O Mundo de Sofia. Pra quem já leu O Mundo de Sofia sabe que é uma leitura extremamente... Pra mim foi difícil na época, eu tinha acabado de começar a ler, assim, livros de literatura mesmo. E eu peguei ele várias vezes. Só que assim, quando eu voltava a ler, eu não voltava desde o início. Eu conseguia lembrar de onde parava a história mais ou menos e continuava daquele ponto em diante. E eu demorei 1 ano pra ler esse livro, gente. Nessa minha de deixar, eu deixava por meses, aí eu pegava e voltava de novo. E eu comprei esse livro por uma sugestão de um blog, eu pesquisava, normalmente eu fazia minha pesquisa assim, o melhor livro que já li na vida. Aí eu achei essa sugestão lá e comprei, não sabia sobre o que falava, não conhecia o autor, não sabia de nada. E foi uma surpresa e realmente foi um livro muito bom, tem uma história muito bacana, tem uma mensagem incrível, então é um livro que eu indico pra todo mundo, mas vá preparado porque é bem difícil de ler. A quarta pergunta é, o direito de reler. Um livro que você salvaria no fim do mundo para reler pelo resto da eternidade. Bem, eu não poderia deixar de escolher um dos meus livros preferidos, que volta o cão arrependido, falar dele toda hora. Deixa eu adivinhar, A Sombra do Vento. Gente, é um livro que eu amo de paixão, sério, tá? Daqui a pouco eu tô fazendo uma tatuagem, A Sombra do Vento. Zafou, A Sombra do Vento, enfim. É um livro que eu amo demais. Eu acho que com certeza seria um ótimo livro pra ter, pra refletir, pra... Enfim, é um livro excelente, gente. Eu ia falar também sobre o meu livro preferido. Chuta. Orgulho e... É você. Mas eu coloquei uma segunda opção também pra não ser tão repetitiva assim, mas já sendo, porque o outro que eu vou falar eu falo pra caramba também, que é A Maldição do Tigre. Eu já li todos os 4, eu já li e reli todos os 4 livros, eu tenho vontade de reler, eu emprestei pra uma pessoa que tá lendo agora, e aí ele vem comentar comigo, eu tenho vontade de ler de novo, então esse com certeza é um livro que eu acho que eu não me cansaria de reler o tempo todo. Bem, foi difícil pra variar escolher isso daí no final, né, um livro você reler pra sempre. Mas aí eu pensei muito profundamente, filosofei, encarei e visualizei no futuro. Keila dramática. Hashtag Keila dramática. Mas eu acabei pensando em 3 livros no começo de uma série, que é da Irmandade da Daga Negra. Inclusive eu e a Pan, nós temos um vídeo falando sobre essa série aqui no canal. Essa é uma série que eu já li várias vezes, principalmente esses 3 primeiros livros, que eles são livros assim que meio que são histórias seguras, eu acho, pra mim. São livros que eu sei que eu vou curtir, eu vou me envolver, eu vou me divertir lendo e eu vou achar bacana o enredo todo. Independente, eu já reli várias vezes e eu não me cansei. Porque assim, tem muitos livros que eu amo muito, mas eu não sei se eu releria pra sempre, né? Então esses são os livros assim que eu acho que eu conseguiria me manter por alguns anos. Quinta pergunta. O direito de ler qualquer coisa. O livro mais improvável que você já leu e gostou e que algumas pessoas talvez duvidem que você leu. Bem, assim, tão impossível, porque quando eu era adolescente eu lia muito livro de autoajuda, tipo, Porque os Homens Mentem e as Mulheres Choram, O que Toda Mulher Inteligente Deve Saber. E foram livros que na época me ajudaram muito, assim, a me tornar o que eu sou hoje, digamos assim. Como eu morei minha vida inteira com a minha avó, tinha esse tabu da gente conversar sobre meninos e tal, eu nunca tive ela pra conversar. Então eu buscava onde? Nos livros, porque às vezes eu via minhas amigas, umas meninas assim fazendo coisas que eu sempre tive um senso crítico muito grande com relação a relacionamentos. Então eu queria saber se quem tinha razão, se eram as menininhas da escola ou se eram, sei lá, o que eu achava que era. Então os livros me ajudaram muito nesse sentido, esse tipo de livro. Então talvez seja essa a minha resposta. Bem, para essa pergunta eu coloquei um livro chamado Criatividade S.A., que é um livro de negócios misturado com publicidade e propaganda, que ele conta um pouquinho da história da criação da Pixar. Esse foi um livro assim que eu gostei, eu nem sei o que me fez ler esse livro,
mas eu gostei demais dele, demais mesmo. Eu me senti tão assim, criativa, lendo pela criatividade deles. Aí fala um pouquinho de como surgiu tudo, o primeiro filme, como foi a ideia, como foi o crescimento deles. Então assim, ele foi um livro assim que me fez assim, sei lá, querer muito mais da vida, sabe? Foi um livro que eu gostei muito e é um livro que talvez uma pessoa olhasse o livro de negócios com publicidade e propaganda não pensaria em mim. Bem, o livro que eu escolhi para essa resposta foi um bonde chamado Desejo, que é em estilo peça. Existe um filme baseado nesse livro, que é A Rua Chamada Pecado. E sério, gente, eu gostei muito. Eu li primeiro ele, depois fui ver o filme e eu gostei muito, achei bem legal, apesar do estilo, em peça e tudo. Como acontece, é tipo como se fosse a peça de teatro, assim, tudo como vai acontecendo. Talvez porque eu já tenha feito teatro, eu me identifiquei, mas eu gostei muito, então é algo realmente bem improvável, assim, de eu ler e ter gostado. Bem, a sexta pergunta é: O Direito ao Bovarismo. Um livro que parecia ótimo, mas o tempo passou e você pensou a respeito. Para essa pergunta aqui, eu não coloquei um livro em específico, mas eu simbolizei a minha estante de favoritos do Scooby. Porque tem muitos livros lá, eu lembro até que no tempo desses as meninas fizeram um vídeo, né, falando sobre os seus favoritos do Scooby. E aí quando tava na ideia de fazer, eu ficava meio angustiada até. Porque assim, tem muitos livros que no momento que eu li, eu achei demais. E que por mais que depois do passar do tempo, algumas amigas minhas iam lendo, iam falando algumas coisas. E eu ia pensando um pouquinho sobre isso, e talvez o meu feeling abaixasse um pouco, mas assim, tá lá, né, como favorita ainda naquele momento significou algo. Mas tem muitos livros, especialmente da minha estante, assim, no geral, de favoritos, que não sei se seria favorita de novo, então, mas deixa mais como eles estão. É bem, o livro que eu escolhi, na verdade, é o livro favorito da Keila, que é o Chegou de Backstreet. E eu li, gente, ele quando eu era bem jovem mesmo. Nem era meu, eu peguei emprestado da estante dos pais de uma amiga. Eu olhei ele lá e falei, olha que capa legal, aí eu me empresta. Aí ela, pode levar. Eu trouxe, li, achei muito bacana, serial killer, o Sherlock Holmes e tal. Uhul! Amei. Inclusive sugeri como vídeo de discussão do canal. E aí, gente, quando eu fui reler, eu falei, não, calma. Que merda é essa, gente? Eu odiei o livro, eu reli todinho ele, mas com aquela coisa assim na garganta, sabe? Tipo, não tô acreditando que eu gostei disso. Então foi algo que foi ótimo lá no tempo da minha vida e hoje em dia não. O que eu escolhi pra essa pergunta me dói muito falar, mas é verdade, é Perdida. Eu li esse livro há uns 4 anos, eu acredito. E aí eu indiquei pra todo mundo, eu falava, gente, esse livro é maravilhoso, é incrível, melhores personagens ever, não sei o quê. E aí eu acho que foi ano passado, eu decidi reler o livro. E assim, eu continuo gostando muito. A Karina Ricci, vocês já estão cansados de saber, é uma das minhas escritoras favoritas. Mas eu já comecei a olhar a protagonista com outros olhos. Eu tenho um pouco de ranço com protagonistas assim muito estabanadas e tal. E aí eu comecei a ver que a protagonista, a Sofia, ela é um pouco assim. E algumas coisas assim me irritavam muito. Tipo, ela chegar lá no passado e não se tocar, de mudar o jeito dela um pouquinho, assim, porque ia agredir diretamente, ia bater de frente com o jeito do pessoal do passado. Eu sei que vocês que não leram o livro não estão entendendo nada, mas enfim, é meio isso, assim. O Ian continua sendo um dos meus mocinhos preferidos da vida, mas realmente a Sofia me irritou além do que eu acho que quando eu li da primeira vez. Eu acho que ela não tinha me irritado, na verdade. Mas é mais por causa disso, assim. Eu achei a história também um pouco mais bobinha do que quando eu li pela primeira vez, mas eu continuo amando, sei lá, eu indico também pra todo mundo. A próxima pergunta é: o direito de ler em qualquer lugar. O lugar mais estranho e improvável que você já leu. Bem, eu sempre ando com o livrinho na bolsa, então eu levo ele pra tudo que é lugar. Mas assim, um lugar bem provável que eu peguei a minha bolsa, abri ela e peguei o livro pra ler foi em uma festa junina. Eu fui pra festa junina assim, um pouco a contragosto, mais pra reunir com os amigos. Aí eu dei uma de antissocial, peguei o meu livro, mesmo com a barulhada toda lá. Mesmo assim fiquei lendo o livro. E eu lembro muito bem qual era o livro, gente. Era A Viagem do Tigre. Então não tinha como deixar. Não tinha como deixar, gente. Eu fiquei. E eu lembro que depois da festa junina, todo mundo foi pra casa dos amigos ver filme. Aí todo mundo lendo o filme, eu no outro sofá da outra sala, lendo. Bem social mesmo. Eu tava bem dane-se, né? Mas... eu também, eu acho que todo leitor, na verdade, costuma carregar o livro ou o Kindle na bolsa pra qualquer lugar. Então assim, eu não tenho nem, pelo menos que eu me lembre, nenhum lugar assim super diferente. Normalmente, como eu carrego, né, e aí às vezes eu fico muito tempo num lugar, eu leio no shopping, eu leio
supermercado, talvez seja um lugar improvável. Eu leio na igreja. Tipo, eu acho que são coisas normais, assim. Que Deus não escuta. Não, é porque às vezes a gente tá esperando começar o culto, alguma coisa assim, então mas nada demais. Bem, o lugar mais improvável foi, eu acho que quando eu fui, nós estávamos fazendo alguma maratona, 24 horas. Foi a maratona 24 horas, e aí eu tive que ir nesse dia em uma festa que foi o Rainha das Rainhas do Carnaval. Mentira. Eu tive que ir nesse desfile, entendeu? Eu tinha que prestigiar a rainha. Não ia acontecer sem mim lá. Era uma Então, peça assim, fundamental. Então, assim, na hora de esperar o resultado, é uma demora tremenda. E toca muito aquelas musiquinhas de marchinha de carnaval, eu odeio. Então eu levei o meu Kindle e eu Tá li fazendo carnaval, garota. meu desfile, falar mal das roupas. Você é detetive, né? É, um que ela colocou pra amor troca de agora. detetive. 8ª pergunta. Direito de ler uma frase aqui e outra ali. O livro que te alimenta com pequenas doses diárias. Bem, eu deveria ler todo dia, mas que eu não leio. É um livro da minha igreja, eu sou messiânica, pra quem não sabe. E nós temos um livrinho de ensinamentos, né, que é feito pelo nosso fundador da igreja e tal, que é o Alicerce do Paraíso. Lá tem vários ensinamentos curtos, assim, que realmente alimentam o nosso espírito, nossa alma, uma pessoa evoluída. E eu deveria ler todo dia, mas eu não leio todo dia ele, mas assim, sempre que eu posso eu tô lendo ele. Mas enfim, é um livro assim que me recarrega as energias quando eu leio, então é esse. Eu não tenho nenhum livro assim, na verdade. Mesmo livros de igreja eu tenho que estar inspirada, tenho que estar num momento específico assim pra querer entrar em contato. Então assim, eu não costumo ter esses livros que são aqueles de frasezinha, ou então aqueles que a gente tem que rabiscar todo dia alguma coisa. Então eu realmente não tenho nenhum livro assim que eu fico todos os dias também. Eu também, de literatura, assim, ficção, essa praia eu não tenho. Eu acho que o único livro que eu geralmente costumava fazer muito antes e todo dia era a Bíblia, né? Ler, passar muitos dos livros da Bíblia, principalmente no Novo Testamento. Mas que hoje em dia eu não leio tanto, mas se fosse pra falar de um, com certeza eu falaria a Bíblia. Se fosse pra ser, seria isso. Bem, a próxima é O Direito de Ler em Voz Alta. O livro que você precisou ler em voz alta. Foi meio difícil, normalmente eu só preciso fazer isso com o livro técnico. Mas um livro que eu lembrei de ter, quando eu tava lendo, assim, eu fiquei tão empolgada com algumas coisas que tinham no livro. Então, normalmente, algumas pessoas que eu conhecia, eu ficava falando dele e lia umas partes dele pra essa pessoa. Que é o Para Educar Crianças Feministas, que é da Chimamanda. É um livro super curtinho, que foi uma carta que ela enviou pra uma amiga dela que pediu pra ela ensiná-la, né, educar o bebê dela que tinha nascido a como ser uma mulher feminista. É um livro muito inspirador, então assim, quando eu li eu fiquei assim tão inspirada assim por tudo aquilo que ela estava dizendo e eu ficava falando com as pessoas, né. Até pro meu irmão, né, pai da minha sobrinha, ficava, olha só a parte que ela fala aqui sobre roupa. Eu ficava lendo, é um livro muito bacana mesmo. Bem, geralmente eu não leio em voz alta, gente. Até livro de faculdade eu lembro que eu lia só pra mim mesmo, só no pensamento. Leitura silenciosa. Mas o livro que eu lembro de ler em voz alta foi o livro do Dan Brown, Ponto de Impacto, que eu inventei de ler junto com meu esposo. A gente ia ler junto, então quando alguém iria pra um capítulo, eu falava em voz alta pro outro. É lógico que não deu certo, né? A gente parou. Até porque eu já tinha lido ele, eu só queria reler com ele pra ele começar a entrar no ramo aí da leitura, né? Então foi o único que eu li em voz alta. Eu sou igual a Keila, normalmente mais livros técnicos, livros de estudo, porque eu preciso, sei lá, ouvir a minha voz, ouvir a voz de alguém pra eu conseguir absorver o conteúdo. Eu pensei um pouquinho e tem alguns livros que eu leio que, por exemplo, são livros de história, alguma coisa assim, que não são livros de estudo, são mais de curiosidades, né? Um exemplo disso é o Nazismo, como ele pôde acontecer, que faz parte de uma coleção, não sei se é da revista Isto É, da editora Abril, uma dessas editoras que publica esses livros assim. Então esse livro assim eu lia em voz alta, porque, né, tem que ter absorver aquele conteúdo, porque são fatos reais, né, são fatos históricos. Não é uma narrativa de uma historinha que está acontecendo, de personagens criados e tal. Então realmente é uma leitura um pouquinho mais complicada e que eu precisei ler em voz alta alguns trechos assim pra conseguir absorver um pouquinho do conteúdo. Agora me pergunta se eu lembro alguma coisa, não mais nada. A última pergunta é O Direito de Calar. Um livro que te deixou sem palavras porque era muito bom ou porque era muito ruim. Bem, pra não repetir aqui todos os livros que eu sempre falo, que são ótimos mesmo, e eu não lembrei também um que eu fiquei sem falar porque era muito ruim, então eu escolhi Eu Sou a Lenda,
que é um livro de ficção sobre vampiros e tudo mais. Inclusive tem um filme com o Will Smith, só que o livro não tem nada a ver com esse filme, tá, gente? É uma outra história. Enfim, terminando de uma forma muito... Cara, eu não esperava aquilo, sabe? Aquela reflexão ali sobre a sociedade. Então eu gostei muito desse livro e eu fiquei assim meio bem quietinha e calada. O que eu escolhi aqui não é porque ele é muito bom, apesar dele ser muito bom, mas é porque ele termina de um jeito muito foda. Quem já leu Garota Exemplar sabe do que eu tô falando. Aquele final, eu não sei se a gente quer ter vontade de abraçar o touro, de dar muito soco na cara dela, porque é uma coisa que você nunca imagina que vai acontecer, gente, aquele livro. Então eu fiquei muito sem palavras. Eu juro que quando eu fechei o livro eu fiquei um tempão assim, pensativa. Eu juro pra vocês que eu fiquei, eu acho que uma meia hora refletindo. E assim, eu acho que eu tenho que fazer terapia até hoje, porque... Mas é demais, gente. Vocês têm que ler esse livro, porque... Ai, meu Deus. Bem, o meu livro é um livro que, na verdade, é daquele estilo reportagem, e é um livro que chama Holocausto Brasileiro. Ele conta a história do maior manicômio que já existiu aqui no Brasil. Então ele é um livro extremamente pesado, né, por ele ser um livro reportagem. Então ele traz muitos fatos, assim, muitas fotos, muitos depoimentos de pessoas que trabalharam lá, parentes de pessoas que moraram lá, ficaram lá internados, né. Então é um livro extremamente, assim, intenso, que quando eu terminei, eu fiquei, assim, meio que, sei lá, Pesada. meio perdida, assim, na vida, né, imaginando que tudo aquilo tinha acontecido com aquelas pessoas, e fora assim, né, que é o que veio à tona. Imagina o que acontecia fora ser, né, então, muito louco mesmo, foi um livro, assim, que eu fiquei... Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. 2017 está acabando, então comentem também aí algumas dicas de vídeos que vocês querem ver aqui no canal em 2018, nosso planejamento. Se você é novo por aqui, não esqueça de se inscrever e já ativar o sininho de notificação para saber toda vez que um videozinho nosso for ao ar. E não esqueça de utilizar o nosso link da Amazon, aquele link do seu coração, o literalmente. Tinha usado esse link da Amazon. Por favor. Você é obrigado para desse link, senão Ai, gente. nós vamos matar você. Ele fica aqui embaixo, nós vamos colocar o link de todos os livros. Mentira, a gente nunca coloca. A gente vai colocar o nosso linkzinho para você fazer suas compras. Utilizando esse link, você ajuda o canal a crescer, você não paga nada mais por isso, é muito importante pra gente. Então, não esqueça de usar o link quando você for fazer suas compras na Amazon. Tchau!